Oiê, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a esse canal. Se você está aqui é porque o algoritmo entendeu que esse vídeo é importante para você. E eu já vou me apresentando. Meu nome é Larissa, tenho 31, vou fazer 33, sou mãe, empreendedora, filha, esposa. E o YouTube hoje é uma realização de um sonho que eu tenho desde 2016. Então, se você pode contribuir de alguma forma, já te peço. Se inscreva, comente, curta, enfim, interaja para que o YouTube, para que o algoritmo entregue para mais pessoas. Ainda mais pessoas que, assim como eu, que estão começando ou que estão pensando em iniciar no YouTube. É muito importante a gente se fortalecer e conseguir fazer com que todo mundo realize o seu sonho. E essa comunidade tenho certeza que vai crescer, vai se fortalecer. E se você quiser fazer parte disso, vai ser um prazer te ter aqui, tá bom? Bom, hoje o tema do vídeo eu acho que é algo que acaba pegando todo mundo que tá nessa fase de começo ou pensando em começar. Que é, será que eu sou boa o suficiente, né? Será que eu sou bom o suficiente? Será que de fato isso aqui vale a pena? Será que eu vou conseguir obter bons resultados? Será que realmente eu vou ser monetizado? Será que eu não vou perder tempo fazendo tudo isso e lá no final eu não vou, né, conseguir o objetivo final? E eu quero te contar um pouco a minha experiência, eu quero te contar o que eu faço para me fortalecer, para eu conseguir alcançar, né, o objetivo de estar aqui de forma consistente, de gravar, de editar, de subir para a plataforma, mesmo que ainda muito no início, mesmo que eu não tenha nem 50 seguidores nesse momento. Mas eu tenho certeza que eu vou chegar lá. E essa certeza, ela vem de um lugar que eu quero compartilhar com você, porque você precisa de certeza também. Você precisa se fortalecer para estar aqui. Estar no YouTube, né, produzir conteúdo é muito solitário. No meu caso, principalmente, onde pouquíssimas pessoas realmente acreditam que isso pode dar certo. Eu não tenho uma rede de amigos muito grande. O meu trabalho é um trabalho que não tem nada a ver com isso. Então, eu consegui convencer as pessoas que estão no meu meio de que isso aqui pode ser uma fonte de renda, que isso aqui pode ser um sonho, inclusive, não precisa nem ser algo concreto, mas pode ser um sonho. As pessoas acabam desmotivando, não acreditando, não entendendo. E partindo disso, a primeira coisa que eu comecei a fazer é parar de contar para as pessoas. A única pessoa sabe que eu gravo com uma certa frequência que é o meu esposo, porque ele tá na minha rotina, eu preciso dividir a dinâmica do meu filho com ele, enfim, então acaba que ele sabe. Ele é uma pessoa que diz acreditar nesse sonho. E eu tô falando que diz, gente, porque assim, ele pode realmente acreditar, a gente nunca vai saber ao certo, mas ele pode também não acreditar. Mas o que é importante é que eu acredite. Você tem que acreditar nesse sonho. Você tem que entender que isso aqui faz sentido pra você. Senão, nada disso vai fazer sentido, tá? Mas como, né? Como que eu faço isso não me sentindo boa o suficiente? Como que eu faço isso num processo onde eu só sigo pessoas, por exemplo, que tem mais de 50 mil seguidores? A primeira estratégia que eu adotei quando eu comecei a me motivar a estar aqui novamente, a retornar para o YouTube, foi começar a buscar contas pequenas para me causar alguma referência, tá? Por quê? Porque quando a gente pensa no YouTube, quando a gente pensa em rede social, a gente pensa muito em como é depois que tudo já foi concreto, né? Depois que as pessoas já estão sendo monetizadas, que as marcas já as reconheceram, enfim, depois que todo o desafio, né, todo o processo já passou, ela já tá ali no momento onde ela já tá colhendo bons frutos. E é engraçado porque quando isso acontece, a gente começa a olhar o macro e a gente começa a entender que talvez seja algo muito distante. E isso desmotiva a gente. Por quê, gente? O nosso cérebro, né, cognitivamente, ele não sabe o tempo presente, o tempo futuro, o tempo passado. Se você fica ali alimentando de alguma forma o futuro que não é possível, vai demorar demais, o nosso cérebro ele desmotiva muito rápido, ele deixa pra lá muito rápido. Por quê? Porque é algo difícil, é algo que realmente vai exigir muito dele. Então eu comecei a buscar contas pequenas. Eu sigo várias pessoas que têm contas pequenas, algumas delas ainda estão produzindo conteúdos, outras delas já desistiram no conteúdo, outras delas eu percebi que teve um boom, né? Conseguiu atingir ali um percentual de seguidores, de inscritos muito rápido e depois caiu, sumiu, porque vendeu curso, as pessoas não se identificaram muito bem, aí depois ela voltou, né? Tem ali um viés mais motivacional, mais instrutivo no sentido de instrução para você se manter com desempenho alto, etc.
e voltou. Então, assim, eu sigo pessoas que têm ali menos de 10 mil seguidores, né? Eu comecei a ver muito vídeo do meu primeiro pagamento no YouTube para entender qual foi a trajetória dessas pessoas. Encontrei pessoas que estavam produzindo conteúdo para o YouTube, por exemplo, 1 ano. E ela demorou 1 ano para ser monetizada. Mas quando você vai entendendo a história dessa pessoa, ela postava vídeo 1 vez por semana, 1 vez por mês, 2 vezes por mês. Enfim, ela não tinha uma constância. E também conheci pessoas nesse processo, ali nos vídeos, que foram monetizados em 30 dias. E esses 30 dias, com frequência, porque teve constância, porque escolheu um nicho ou não escolheu um nicho. Porque se você está começando agora, você vai perceber que tem muito vídeo assim, faça um canal nichado. Não faça um canal nichado. Como fazer para você ser monetizado em 30 dias. Então, tem várias coisas que acontecem nesse percurso que faz com que você fique um pouco perdido sobre qual caminho. E quando você vai para a base, né, para pequenos produtores de conteúdo, você vai entender que as histórias são diversas, né? O algoritmo, ele vai ter mais facilidade de entregar você quando ele entender qual é o tipo de conteúdo que você produz. E ele só vai conseguir fazer isso quando você de fato produzir. Então hoje, na minha régua, no meu entendimento, o básico do básico, o arroz com feijão ali muito bem feito, é você produzir conteúdo com regularidade. Porque isso faz com que o algoritmo entenda qual é o seu conteúdo, logo ele entregue o seu conteúdo para as pessoas certas. Quando você espaça muito um conteúdo do outro, o algoritmo vai levar mais tempo para fazer esse entendimento. Então, menor o tempo, mais rápido o algoritmo entenda. Maior o tempo, mais devagar esse algoritmo vai entender. Mas isso não significa que você não vai ser monetizado. Isso significa que vai demorar mais para você obter o seu resultado. Eu comecei a buscar esses produtores de conteúdos menores, me munir de coisas reais e não de gente vendendo curso, só vendendo curso. A pessoa tá vendendo curso, a pessoa ela não já monetizou, ela tem 100 mil seguidores, ela já sabe a receita e ela quer multiplicar. Não há erro sobre isso. Mas eu comecei em pessoas que estavam fazendo isso de forma mais genuína. E isso me ajudou bastante. Por quê? Porque a gente se identifica, porque a gente entende que todo mundo começa de baixo, a gente entende que chegar nos 1000 inscritos não é tão difícil quanto parece. A gente começa a entender melhor o que a gente quer produzir, para quem a gente quer produzir, por que a gente quer produzir. Então, são coisas que tornam reais, né? É palpável, é muito mais palpável eu entender um produtor de conteúdo com 100 inscritos, 200 inscritos, do que entender um produtor de conteúdo com 150 mil inscritos. Entende? Tem gente que fez a vida no YouTube, gente. Tem gente que eu segui em 2016, Elora Ramone, se eu não me engano é o nome dela. Eu lembro que eu segui, ela produzia conteúdo, era um conteúdo muito legal pra juventude, etc. E eu consumia muito o conteúdo dela porque eu achava ela uma produtora de conteúdo muito legal. Hoje eu sigo ela no Instagram, sigo ela aqui no YouTube. Ela posta vídeo hoje, assim, muito esporadicamente. No Instagram eu vejo que ela tem uma vida super ativa, ela comprou uma casa. Não sei se foi só do YouTube, mas eu sei que ela ficou reconhecida a partir do YouTube. E isso é muito legal. Então, entender que momento que você tá e em quem você se espelha nesse momento. Nesse momento não adianta ficar almejando remuneração que um cara que tá produzindo conteúdo há 5 anos tem. Mas eu posso começar a me espelhar em pessoas que estão recebendo o seu primeiro pagamento do YouTube, porque isso não tá tão distante da minha realidade. E o primeiro pagamento é o quê? $100, $200, $300, né? Enfim, é pouco perto daquilo que a gente vê com um produtor de conteúdo com alcance muito, muito, muito maior. Se fortalecer, talvez o primeiro passo seja você parar de ficar se comparando ou buscando muita inspiração em gente muito grande. Outro ponto, gente, é o seguinte: eu comecei a reconhecer as minhas qualidades. Então, quais são as minhas qualidades? Eu me comunico muito bem, eu consigo entender hoje uma mecânica de edição, eu consigo entender como fazer uma capa para o YouTube, eu sei onde buscar informação, não que eu saiba, assim, 100%, não, mas eu sei o arroz com feijão. Eu comecei a perceber que o arroz com feijão bem feito daria certo, né? Que eu não preciso ser uma editora de conteúdo 2.0, não, eu posso ser ali
1.2 e tá tudo bem, a gente vai conseguir melhorar essa nota ao longo do tempo. Então eu comecei a entender quais eram as minhas qualidades e o que eu precisava melhorar. Então, dentro das minhas qualidades, eu já consigo caminhar, eu consigo, não tô só engatinhando, eu já tô ali dando os primeiros passos, sabe? Os primeiros passos não tem a ver com a quantidade de seguidores, os primeiros passos não tem a ver com remuneração, né, com monetização. Os primeiros passos é você pelo menos ter o entendimento de como funciona essa mecânica. Então, qual que é o entendimento? Olha, eu entendo que eu preciso ter constância, eu entendo que eu preciso ter organização na minha vida pessoal, eu entendo que ficar me comparando com pessoas que já estão no YouTube há muito tempo, que já tem ali uma quantidade de seguidores muito grande, não vai me fazer bem, ao contrário, vai me desmotivar, a não ser que eu esteja olhando para a vida dela lá do começo. Aí talvez faça um pouco de sentido. Mas no momento que ela está comparando o meu bastidor com palco. Bastidor com palco. Eu nunca vou conseguir igualdade. Na verdade, quando a gente se compara com outro, a gente nunca tem igualdade. A gente só tem ali o mínimo de justiça e igualdade quando se compara com a gente mesmo de ontem, né? Ontem eu fiz tal coisa, hoje eu tô fazendo tal coisa. Então, é isso que dá pra fazer. Essa é a grande verdade. E aí, gente, eu comecei a entender quais eram as minhas qualidades. E parece um pouco negativo isso que eu vou falar agora, tá? Já vou adiantando. Mas, quando eu comecei a buscar pessoas que estavam começando, eu vi pessoas começando com muito menos recurso do que eu, com qualidades diferentes da minha. Porque, por exemplo, pode ser que essa pessoa não tenha uma boa dicção, não se comunique muito bem, não tenha uma boa iluminação, não tenha uma boa edição, mas essa pessoa tem algo que eu não tenho, que é persistência, coragem e a capacidade de se manter constante. Disciplina. Quando eu tô falando de coisas, né, comparando o que eu tenho com pessoas que não têm, entenda que são coisas que pra mim pareciam importantes, né? E eu tenho já, então isso é um ponto positivo. Mas o que aquela pessoa tem que eu não tenho? Para que ela esteja num caminho e num lugar que eu ainda não estou, mesmo que seja pequeno. Porque vamos lá, eu que não tenho nem 50 inscritos e uma pessoa que já tem 1000 inscritos, mesmo que ela não tenha as minhas qualidades, ela tem qualidades que eu não tenho ainda, tá? Por isso que eu falei que inicialmente poderia parecer negativo, mas não é. Eu reconheço as qualidades que essa pessoa tem. Tá, quais qualidades que ela tem que eu não tenho? Ela tem persistência, ela tem coragem, ela acredita nela mesma. Ou ela nem acredita, mas ela também não fica sentada no sofá reclamando da vida e falando que não tá dando certo. Não, ela tá tentando de algum lugar. Ah, beleza. Aquela pessoa que foi monetizada em um ano. O que ela fez para ser monetizada em um ano que eu não gostaria de fazer porque eu quero que seja mais rápido? Poxa, ela demorou muito mais para produzir conteúdo. Ela mudou o nicho dela diversas vezes, né? O assunto que ela estava tratando. E isso deixou o algoritmo ali mais confuso. O algoritmo demorou mais para entender. Tá, então eu não quero fazer isso. Mas o que ela tem de bacana? Persistência e disciplina, coisa que eu não tenho. Porque mesmo num processo de um ano, gravando um vídeo, às vezes uma vez por mês, 2 vezes por mês, ela não desistiu desse processo. Olha que interessante. E ela foi recompensada por isso no final. O algoritmo, às vezes, gente, ele pode parecer um pouco injusto, mas para produtores de conteúdo como você quer ser, ou você já é, como eu sou, muito pequena, ele vai ser justo em uma proporção. Por quê? Porque ele vai te entregar assim que ele entender qual conteúdo você oferece, tá? Então eu comecei a fazer esse tipo de reflexão para me motivar, para aumentar a minha autoestima. Talvez eu não seja boa para 1 milhão de pessoas. Talvez esse vídeo não vai fazer sentido para 1 milhão de pessoas, mas esse vídeo vai fazer sentido para alguém. Por quê? Porque pessoas grandes começaram de algum lugar, elas eram pequenas e o algoritmo entendeu qual era o público delas. Então a gente tem um público, eu só não sei onde ele tá ainda e quem vai fazer o trabalho de entregar é o algoritmo. O meu trabalho aqui é produzir um conteúdo minimamente com qualidade, é subir para a plataforma para mostrar constância e não desistir. É só isso que eu tenho que fazer. Outra coisa que eu comecei a fazer, e isso é bem legal, eu vi um título de um vídeo sobre isso, quero falar sobre isso num vídeo com uma forma mais consistente, mas quando eu comecei a olhar para a criação de conteúdo de uma forma menos complicada. Antes eu achava que era muito difícil. Eu passei muitos anos da minha vida estudando como produzir conteúdo, como editar, como subir para a plataforma, porque eu achava que eu tinha que ser expert nessa parte técnica para depois gravar, editar e subir. E aí o que eu entendi? Que eu não preciso, primeiro, ser expert, segundo, a produção de conteúdo ela é muito mais fácil do que eu imagino. Quando eu comecei a encarar isso aqui com facilidade, quando eu comecei a entender que não é tudo isso que eu tava criando na minha cabeça, que, gente, Jujut, quem conhece Jujut, Julia,
entende o que eu tô falando. Vai lá no canal da Jujut, esse pessoal da minha época, né, anos 90, vai saber quem é. Hoje ela não tá mais no YouTube, ela saiu, mas ela tem um canal no YouTube. Vai lá embaixo. No primeiro vídeo dessa menina, que estourou no YouTube, ela tá sentada e atrás dela tá a cama dela. Ela tá sentada no chão e a cama dela não tem nada de elaborado, tem a luz do sol e a câmera dela, o celular dela. É isso que ela tem. E ela gravou. E o que ela que fez ela se tornar uma grande produtora de conteúdo, a persistência, o conhecimento naquilo que ela estava falando, que ela tem uma sabedoria muito grande, é muito legal as coisas que ela compartilhou com a gente durante seu período aqui no YouTube, mas ela não desistiu. Beleza, falei alguma coisa que eu quero melhorar, tá, mas eu não fui lá e deletei meu vídeo, ignorei aquela ideia, não, eu produzi aquela ideia, ela foi pra frente, tá, beleza, amadureci aquela ideia, já não penso tão assim, talvez o meu próximo vídeo sobre aquele assunto seja diferente, e é isso, porque produzir conteúdo, da minha perspectiva agora, é entender que eu sou mutável, eu vou mudar, e a mudança, ela é muito, muito, muito válida, gente. Porque quando você consegue atingir um grupo de pessoas, né? Quando você cria uma comunidade, você está construindo uma família. E dentro da nossa família, a gente, com a nossa mãe, com o nosso pai, com nossos irmãos, nosso marido, nosso filho, a gente não fala assim, ó, peraí, vou tirar você agora da minha vida. Você não vai ver o que eu tô fazendo, como eu tô desenvolvendo. Na hora que eu chegar onde eu acho que eu tenho que chegar, eu pego você e coloco de novo. Não tem como. A gente vai passando pelo processos ali no olhar do outro. E aí, isso é muito bonito. Então eu comecei a entender que era fácil. E que as minhas mudanças, elas são bem-vindas. Pode ser que hoje eu pense de um jeito e daqui 2, 3 anos eu pense outro, eu vou compartilhar uma outra ideia com vocês. Pode ser que eu mude meu nicho, pode ser que nada disso faça sentido daqui 1 ano, 2 anos e tá tudo bem. O processo é esse, não é definitivo. Eu comecei a olhar para o YouTube de uma forma não definitiva, de uma forma descomplicada. É fácil para mim sentar aqui e gravar um vídeo porque eu amo fazer isso. Eu tava cheia de demanda burocrática, né? Porque eu tenho uma empresa e tal, eu tava lá produzindo conteúdo para empresa, indo atrás de cliente, fazendo campanha no Google, enfim, eu sou coordenadora de um shopping também, de uma ação que nós fazemos no shopping de forma nos finais de semana, enfim. E aí eu tava cheia de planilha, fazendo planilha de pagamento, verificando dados bancários, conferindo dia de pagamento, fazendo tudo isso. Tudo isso eu tava fazendo. Aí de repente eu olhei e falei assim, cara, eu preciso produzir vídeo pro YouTube. Porque eu tenho prazer em fazer isso aqui, eu tenho prazer em sentar e falar pra câmera de uma forma despretensiosa, de uma forma genuína, dentro dentro da minha estratégia, obviamente, porque precisa ter estratégia para estar aqui. É importante você entender que isso aqui é um trabalho também, mas é um trabalho que me dá prazer. Falei, vou sentar, vou gravar. E aí foi isso que eu fiz, de e-mail mais ou menos. Eu já editei, assim que eu acordei, 2 vídeos que eu tinha gravado no dia de ontem. Eu já produzi, já gravei, né, 2 vídeos hoje, esse é o segundo vídeo. Quero gravar mais um, que eu quero deixar 5 vídeos programados na plataforma para fazer 5 dias consecutivos e eu ter ali no 4º dia a produção de conteúdo, ou em torno do 3º, 4º dia a produção de conteúdo, edição, enfim, repetir aí o processo, para que eu torne constante. Mas isso eu tô fazendo com muito prazer, porque eu precisava desse momento mais descontraído. Então entender que não é essa dificuldade toda, não é esse problema todo, e encontrar prazer nisso foi muito gostoso. Eu normalmente exijo muito de mim, então normalmente eu gravaria o vídeo e depois na edição eu ia sentar aqui numa cadeira desconfortável e ficar aqui editando o vídeo durante 20 minutos. Falei, cara, eu não preciso disso, posso tornar isso leve. Fiz da minha cama, meu filho acordou, dei um beijinho nele, tomei café, voltei, terminei a edição de vídeo, fiz com calma. Então isso pode ser prazeroso. Quando você começar a olhar tudo isso de uma forma menos complexa, vai te ajudar demais, demais. É fácil produzir conteúdo pra internet. Você precisa olhar isso com essa facilidade, porque o teu cérebro vai te agradecer 1000 vezes. Quando você olhar com facilidade, você não vai ficar pensando 1000 vezes para gravar um vídeo. Porque você não vai ficar pensando, é gravar, depois tem que editar. Não, você vai falar, nossa, que legal, vou gravar um vídeo. Vou falar de uma coisa que eu gosto, depois eu vou editar o vídeo, beleza, olha que legal, já coloquei na plataforma, daqui 5 dias eu posso ficar 3 dias sem trabalhar e a plataforma vai estar entregando meus vídeos. Quando der o 4º dia, eu sento, gravo. E no 5º dia eu edito tudo, já planejo tudo para a plataforma, né? Programa para a plataforma e ela vai fazer a entrega nos próximos 5 dias. Então, olha isso, entendeu? Você encarar isso com leveza faz todo sentido, tá? E eu acho que, por fim, essa questão da gente se sentir não suficiente é muito relacionado à forma como a gente encara a vida. A gente acha que precisa estar pronto para fazer as coisas. E a grande verdade, gente, é que a vida ela vai acontecer no dia a dia, nos pormenores, nos erros e nos acertos.
E a gente nunca vai estar 100% pronto. Essa ideia de finalização é a ideia do fim. E não tem fim. A nossa vida não é conto de fada, não é novela. Que, sabe, as coisas vão acontecendo, fica tudo difícil, depois tudo melhora. Enfim, se isso acontecesse, ia ser horrível. Já pensou que horrível? Pensa um pouco sobre isso. Olha, se minha vida fosse como uma novela. Começa, aí tem os percalços, as dificuldades, aí depois tudo melhora e acabou a novela. Desfecho perfeito. O que tem depois do último capítulo, gente? Nada, acabou, encerrou. E eu não quero que a minha vida encerre, nem você. Então, aí a gente entender que vai ser esse processo constante e interminável. E que bom que seja assim por muitos e muitos anos, tá? Então, quando a gente parar de ficar esperando pra estar pronto pra fazer algo, vai ser muito mais fácil. Eu recomendo demais que você olhe pra vida com essa facilidade, que você olhe pra esse processo com facilidade. Eu queria chegar em mães, eu queria chegar em pessoas que realmente queiram estar aqui no YouTube para ter uma vida com uma qualidade muito melhor, que faz sentido estar aqui. Quero chegar nessas pessoas, quero criar comunidade com essas pessoas, quero te motivar, porque eu sei o quanto é importante pra gente, né? O nosso tempo, o quanto ele é valioso. Ou pra você que só quer trabalhar menos, mas quer ser bem remunerado, quer entender tudo isso de uma forma muito mais leve, né? Ter uma vida mais leve, ter uma vida menos preciso trabalhar, preciso entregar, preciso pegar 2 ônibus, preciso... Não, você pode ter essa vida aqui, do conforto do seu lar, mas com disciplina, com seriedade, com responsabilidade, porque quando a gente tá falando para um público a gente precisa ter responsabilidade, enfim, entendendo o processo e respeitando essa profissão que você tá adotando para você. Eu acho que esses são os pontos que eu queria trazer nesse vídeo. Eu agradeço demais se você ficou até aqui. Eu te convido mais uma vez para permanecer através da sua inscrição. Ative o sininho, porque sempre que eu trouxer um vídeo aqui, vai chegar notificação para você. O YouTube faz isso de forma automática, você não precisa ficar aqui consultando toda vez. Eu espero estar presente nessa plataforma todos os dias, né, de uma maneira constante aí para eu criar uma comunidade, crescer. Pode ser que algo aconteça no meio do caminho e isso fique um pouco mais difícil, mas o que não vai acontecer é esse canal não ter mais vídeos. Esse canal sempre tem o próximo vídeo, tá? Então, mais uma vez te agradeço e te convido a permanecer aqui comigo. Vai ser muito especial. Um grande beijo no seu coração e até mais. Tchau, tchau.